Então, primeiro, dar boa tarde para todo mundo, certo? Queria desejar boas-vindas de todos vocês ao primeiro webinar do Pronep agora em 2022. A gente tem uma programação de webinars esse ano bem interessante. Acompanhem a gente nas redes, sigam a gente nos canais de comunicação. Vocês vão estar sendo convidados para os próximos webinars. Hoje a gente convidou especialmente o Paulo Baumer. Ele é do canal do YouTube Monori Programação. Paulo é desenvolvedor Java. Ele mantém esse canal e faz diversas aulas e orientações, tutoriais, de forma bem divertida lá no canal dele. Hoje a gente está aqui, eu sou o CEO do Cronep, né? Eu sou o diretor de operações do Cronep. Estamos aqui o Paulo. Paulo, liga a câmera aí, Paulo, para não ficar sozinho com a câmera ligada. E o Thiago Costa. Então, o Thiago Costa é diretor de produto. O Paulo, eu já apresentei, está falando lá de Cascavel. Eu e o Thiago estamos falando aqui de Salvador. Então, eu queria dar boas-vindas para vocês, agradecer o Paulo por ter disponibilizado esse tempo e dividir. Ele já publicou esse material no canal dele, né? Ele fazendo essa aplicação. Queria dar as boas-vindas para o Thiago, dar boas-vindas para todos vocês que estão aqui. E para o Paulo, aí está com um grande desafio de apresentar os projetos que ele fez e dar o feedback dele também de como é que foi a experiência dele nesse processo. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Alex. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. A ideia é essa mesmo, é dar um overview aí sobre tudo como foi, né, esse desafio aí de fazer esse projeto usando o Cronep. A gente vai agora, vou liberar para o Paulo compartilhar a tela. O Paulo vai compartilhar e dar aula à parte dele aí, né, Thiago? Tá experiente para fazer isso. Tem mais experiência do que a gente para ficar falando aqui. Então, o Paulo vai falar um pouquinho e aí depois a gente retoma. Pedir para vocês deixarem o microfone e câmera desligados. E aí, na sequência, aí no final, a gente faz tem algumas perguntas aqui que eu já preparei para o Paulo aqui, tomara que ele saiba responder, junto com o Thiago. E aí, na sequência, a gente passa para perguntas para vocês também, certo? Boa sorte, Paulo, aí, um abraço. Vamos nessa. Valeu, obrigado. Vamos lá, então. Então, antes de começar aqui, até eu fiz um roteirinho aqui para não me perder. Me apresentar rapidamente, né? O Alex já me apresentou aí, mas só para complementar, então eu trabalho com programação desde muito novo, mas eu trabalho especificamente com programação Java desde 2005, então fazem aí 16 anos que eu estou nessa área, né, já trabalhando, atuando aí em vários projetos e tudo mais. E também eu tenho na minha carreira essa experiência de ensinar programação, então por isso até o canal, né, o canal Manual da Programação, onde eu faço isso, onde eu ensino programação. Hoje, mais do que nunca, né, o mercado está muito aquecido e espera e necessita de profissionais, e aí eu tenho essa missão aí de ensinar, né? Inclusive, com certeza, tem algumas pessoas aí que me seguem no canal lá, que eu acabei convidando e estão aí nos acompanhando aqui no webinar também. E aí eu fui desafiado pelo pessoal do Cronep a fazer uma aplicação de delivery, né, um aplicativo de delivery usando o Cronep. E para mim foi um desafio bem bacana, assim, porque eu nunca tinha utilizado uma aplicação low code, uma IDE low code para criar uma aplicação. Eu nunca tinha tido nenhum contato nem com uma outra IDE low code, nem com o Cronep. Então foi um desafio que eu aceitei e que eu achei bem bacana por uma série de fatores que eu vou falar aqui. Mas uma delas, né, a principal, assim, que eu posso destacar, é o fato do Cronep ser uma IDE online. Então, hoje, até vocês estão vendo aí minha tela compartilhada, aqui eu estou, na verdade, no navegador, acessando uma URL, e eu tenho a IDE disponível para utilizar. Então, isso é uma das coisas, assim, que eu percebi, que eu achei bem bacana, porque eu converso com vários alunos, várias pessoas que acompanham o canal e tal, e uma das dificuldades é a questão de equipamento para aprender, para poder trabalhar e tudo mais. E como a ideia roda em um servidor, então você, em resumo, não precisa ter necessariamente um computador tão robusto e tal para rodar uma aplicação como você precisaria se você fosse trabalhar com uma ideia tradicional. Então esse já é um fator assim que eu achei bem bacana do Cronep. Eu achei também muito fácil, né? A ideia ela é brasileira, então assim toda em português, com todas a facilidade de você criar aqui um projeto, poder vir aqui escolher, né, um template. Eu até vou mostrar aqui.
eu achei muito simples, muito intuitivo, mesmo para uma pessoa que possa não ter experiência, não ter contato. Então, você basicamente vai escolher aqui que tipo de aplicação que você quer. Uma outra coisa que eu já quero ressaltar, que eu achei muito bacana do Cronep também, e que eu até fiquei meio assim quando a primeira vez que eu ouvi, né, falar o termo low code e tal, porque o que que acontece? Low code, basicamente, você vai fazendo a aplicação com auxílio da IDE e ela vai gerando códigos, fonte para você. E uma das vantagens do Cronep, uma das principais coisas que eu achei bem legal, é que, na verdade, você pode, no Cronep, tanto fazer projetos low code, como você pode também fazer projetos high code. Então, por exemplo, eu quero programar em Java usando high code, eu posso usar o Cronep para isso. E mais, né, eu abrindo aqui um projeto, por exemplo, esse projeto do qual eu vou falar hoje, nós temos esse botão aqui em cima, que eu consigo alternar, então, entre o que seria o modo simplificado, que é isso que eu estou agora, que é o low code, e eu posso vir para o modo avançado e trabalhar de forma high code. Então, no mesmo projeto, eu posso alternar entre os dois módulos, entre os dois modos de operação, e eu acho isso bem bacana, porque me dá uma segurança, com toda a experiência que eu tenho enquanto programador, de ver tudo aquilo que o Cronep está gerando para mim de código, e também de saber que eu posso, né, intervir, de certa forma, num nível mais profundo, vamos dizer assim, como um programador, e fazer com que realmente eu possa ter acesso a um arquivo Java, por exemplo, gerado pelo Cronep para mim. Então, essa é uma das vantagens que eu percebo, essa questão de ser uma ideia híbrida, de ter essas duas opções aí. É muito simples quando você vai começar um projeto. Então, por exemplo, voltando aqui no modo low code, eu venho e começo a aplicação aqui pelo diagrama de dados. Ele já traz a ideia, o projeto padrão que a gente cria já vem com uma série de entidades aqui pré-definidas, que seriam entidades como user, role, securable, enfim, algumas coisas que a aplicação usa para questão de segurança e autenticação, que já vem pronto para você, a parte de login, da autenticação e tudo mais. E aí, para criar uma entidade, basta basicamente a gente arrastar aqui nesse diagrama aqui, ele vai criar uma classe nova aqui, eu posso clicar duas vezes e simplesmente começar a fazer aqui uma entidade, né, com vários atributos, e isso vai gerar para mim uma entidade lá de persistência por trás dos panos em Java, e por consequência também, né, quando eu gero aqui a camada de persistência, vai gerar também as tabelas. Então eu consigo fazer os relacionamentos, tudo isso aqui de forma visual. Então eu parto do princípio, né, da modelagem. Então o Cronep, ele, de certa forma, ele já foi pensado na hora que foi criado, isso é perceptível quando a gente usa ele, que você já é orientado, direcionado a fazer o projeto pelos, pelos passos certos. Porque a partir do momento que eu crio uma entidade aqui e que eu crio, né, esses relacionamentos e tudo mais, existem alguns facilitadores que o Cronep traz para mim. Então, por exemplo, eu quero criar aqui um CRUD para cadastrar usuários no meu sistema. Então, eu posso simplesmente clicar aqui com o botão direito em cima da entidade que ele criou, que eu criei, ou que o próprio Cronep criou, e eu posso vir aqui e criar visão para a entidade. Então, ele vai abrir um assistente para mim, no qual eu posso dizer, eu quero criar, por exemplo, um CRUD mobile, ou um CRUD web, tanto faz. Eu clico em CRUD mobile, escolho quais os campos da grid que eu quero que apareça, ele já vem com alguns pré-selecionados aqui, e aí os campos do formulário que eu quero que a pessoa preencha. Feito isso, basicamente, ele vai gerar para mim esse arquivo aqui para que eu possa fazer esse cadastro de usuários. E as telas também, eles trabalham com componentes, então eu consigo de forma visual, e isso aqui é algo fantástico, porque hoje você consegue já em tempo de design, né, em tempo de desenvolvimento, ver aquilo que você está fazendo, como que está ficando. Mas basicamente essa tela aqui, ela foi gerada agora, com esses 2, 3 cliques que eu dei, eu consegui gerar essa tela aqui e ela está totalmente funcional. Ela vai gravar, vai poder ter a parte de listagem que eu vou poder editar e excluir registros do sistema e tudo mais. Então isso facilita muito, né? Eu tenho aqui todas as propriedades que esse componente que está selecionado podem
eu posso mudar, tem todos os eventos que eu posso aplicar a esse componente aqui, a parte de estilização e tudo mais. Aí, de repente, você fala, não, mas eu queria fazer uma alteração específica, né? Eu sou programador, eu sei mexer com HTML, CSS e tal. Muito bem, aí você pode vir aqui no modo avançado, abrir exatamente esse mesmo arquivo, que vai estar aqui, arquivos formulários, está aqui, ó, user view, e aí, de uma forma muito tranquila, você vai ter acesso a todo o código-fonte que o Cronep gera para você. E aí você consegue intervir, né, de forma manual aqui e fazer qualquer tipo de alteração que você queira dentro do código-fonte. Então, essa flexibilidade que é muito bacana, você consegue em tempo real ver, mas ao mesmo tempo também não é uma coisa que te deixa amarrado, engessado aquilo que a ideia gera. Ah, eu quero fazer um tipo de verificação, um tipo de intervenção para que seja gerado no formato que eu quero. Então, quem dá a ordem, quem dita a regra final é o programador. Mas o legal do Cronep é que se uma pessoa que está aprendendo a programar, uma pessoa que não tem tanta experiência de programar, a própria ideia, ela conduz a pessoa a seguir uns passos que eu, como programador há muito tempo e como alguém que ensina programação, o pessoal que me acompanha no canal aí sabe, eu sempre bato na tecla da questão da qualidade de software, da questão da qualidade do código gerado, de padrões, né, que existem. E o legal é que o Cronep ele foi feito baseado nesses padrões. Então, ele guia a pessoa que está utilizando essa ideia a seguir esses padrões. E isso é muito bacana. Então, essas são algumas das coisas que a IDE, ela, de certa forma, possibilita para que a gente possa utilizar, né? É um overview a respeito da IDE, e a gente consegue ter, além de tudo isso, toda uma outra parte que, de certa forma, a gente acaba muitas vezes nem vendo, sendo gerenciada e controlada, e lógico, de novo, né? Tendo a liberdade de poder intervir nisso, de forma automática pela Cronep. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com uma aplicação, seja ela mobile ou web, do padrão que a Cronep trabalha, que é o padrão hoje mais utilizado no mercado, assim, por grandes empresas, que é você ter um front-end, né, seja mobile, seja web, e ter um back-end para poder fazer toda a parte de regra de negócios e tudo mais, disponibilizar os dados da aplicação. É interessante porque quando você está desenvolvendo uma tela aqui, essa separação ela já é natural no Cronep. Então, o Cronep já gera toda a parte de regra de negócio da parte do lado do servidor já é gerado. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, a parte de programação no lado do servidor, ele já gera para mim todas as classes, né, que seriam responsáveis por criar as APIs e a parte do servidor. E aí tem uma outra coisa que eu achei também fantástica, que quando eu vou programar de fato essas classes que eu posso intervir, como eu falei, existe essa questão dos blocos. Então eu consigo aqui ter acesso a uma série de funções pré-determinadas que a Cronep já disponibiliza para eu utilizar, e conforme eu arrasto um bloco aqui de programação, ele vai simplesmente gerando esse código para mim no lado do servidor. E da mesma forma também eu posso ter, né, algumas regras de negócio no lado cliente também, seja mobile ou web, que também eu não preciso conhecer nada de JavaScript, nada de Angular e nada mais, porque eu simplesmente posso arrastar blocos aqui e fazer validações, fazer repetições e tudo mais. Então o Cronep ele é muito bom porque no mesmo projeto eu posso ter um programador sênior que prefere trabalhar de modo high code, trabalhando no mesmo projeto, que tem um programador que é mais iniciante e tal, e que prefere trabalhar de forma low code. Em resumo, né, num projeto desse, você consegue ganhar agilidade e qualidade trabalhando, né, utilizando o Cronep. A questão de, como eu falei, toda a questão de autenticação e autorização da aplicação, e aí agora eu já vou partir aqui para mostrar a aplicação que de fato eu fiz, que é essa que está aberta aqui, que seria a ideia dessa aplicação de delivery. Então, de cara aqui, quando a aplicação está rodando, eu estou rodando a versão mobile dela, né? E isso aqui está rodando no navegador, mas eu posso facilmente aqui no Cronep compilar essa aplicação para Android, para iOS. Inclusive, posso compilar para iOS sem ter o macOS, que é uma coisa que facilita bastante. Então, o que acontece? Aqui,
já esse começo aqui, ele já vem pronto para mim. Então, eu criei aqui, né, um usuário cliente com uma senha aqui, mas essa parte de autenticação de usuários e tudo mais, eu já tenho ela toda preparada, programada. Vou ter que rodar de novo aqui que eu fechei e abri a aplicação. Eu tenho toda ela preparada e programada já, e eu basicamente vou personalizar. Então, por exemplo, eu posso vir em um determinado lugar aqui, numa fonte de dados, e definir algumas permissões de segurança, né? Quem que pode fazer que tipo de acesso ao servidor. Então, eu consigo personalizar. Basicamente, essa fonte de dados aqui representaria uma API, representaria um acesso ao endpoint lá no back-end da aplicação. E aí a gente consegue tratar aqui, por exemplo, para obter, que seria o get, para inserir, seria o post da aplicação lá. Eu posso vir aqui em segurança e definir que grupo de pessoas, de usuários que tem acesso para acessar essa determinada API. E, de certa forma, por trás, toda a parte de programação, que cá entre nós é bem complexa para se configurar, aqui nessa tela, e usando a IDE, você consegue, de certa forma, de uma forma muito mais simplificada, ter essa configuração e esse ajuste aí. Então, eu consigo aqui ter a aplicação rodando de uma forma fácil para eu poder depurar, para eu poder, né, utilizar a IDE para programar. E aí aqui já está a aplicação rodando, ela já está rodando na nuvem, com um banco de dados aqui que a própria IDE já subiu para mim, então eu não preciso me preocupar com nada de infraestrutura também para poder trabalhar. E essa aqui é a aplicação que eu desenvolvi. Então, basicamente, é um cadastro de restaurantes, de estabelecimentos, né, e de produtos e de clientes. Então, eu tenho aqui alguns produtos cadastrados, alguns restaurantes, algumas lojas cadastradas, e aí nós temos alguns produtos dentro de cada restaurante, sendo que eu consigo abrir aqui um produto, por exemplo, e adicionar, mudar aqui a quantidade, ele já vai calcular para mim aqui o valor total. Então, tudo isso aqui foi feito, né, usando o Cronep. E aí ele já vai adicionar aqui na minha sacola, eu posso vir aqui para fechar o pedido. Aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um CEP aqui e vou pôr para pesquisar. Então, ele já traz para mim o endereço. Isso aqui, na verdade, essa parte do CEP, se a gente for olhar aqui no Cronep, nos blocos, a gente vai encontrar, inclusive, um bloco, que eu acho que é o bloco aqui do carrinho, se eu não me engano, que eu... Paulo, coloque em Oi. modo low code, que fica mais fácil até para o pessoal de visualizar. Eu vou mudar aqui, boa ideia. Então, eu consigo... deixa eu achar aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, se eu procurar aqui por CEP, né? Então, tem aqui... acho que na verdade, não é no servidor. Aqui eu estou no... Fica mais fácil mesmo. Acho que é no... blocos de programação, mobile, aqui finaliza pedido. Aqui eu vou encontrar busca CEP. Ó. Então, basicamente, o que é esse busca CEP? Eu estou usando o bloco pronto aqui do Cronep, que é esse bloco aqui, buscar CEP, e aí eu coloco aqui para vir a informação do campo CEP, que basicamente é o campo aqui, é esse campo aqui da tela que tem esse nome, e aí o retorno eu faço atribuir no campo rua, no campo bairro, cidade e UF, os valores que vêm lá do método. Eu não preciso fazer a mínima ideia de como esse buscar CEP aqui foi implementado, porque ele está aqui já e eu simplesmente uso a função e ele já traz os dados para mim. Então, como eu falei, né, a gente acaba agilizando muito o processo de desenvolvimento. Então, essa aplicação aqui, ela tem integração com leitura de QR Code, que é um componente que o Cronep tem, que apesar de estar funcional, eu não vou clicar aqui porque ele vai querer acionar a câmera do meu computador e como nós estamos aqui no webinar, pode dar algum problema, mas basicamente ele lê um QR Code e faz alguma codificação aqui com o código que ele lê. Esse botão de ver sacola, ele aparece e some se tem itens ou não. Eu consigo buscar aqui também, colocar, por exemplo, itens aqui, procurar o cachorro quente, por exemplo, ele vai mostrar aqui para mim. Aqui, se eu clico no restaurante, ele vai para aquele restaurante para ver todos os itens. Eu consigo também ver aqui o histórico de pedidos, com a situação de cada um dos pedidos. Consigo
no perfil aqui fazer alteração de dados, eu consigo vir aqui alterar, né, o nome, salvar, consigo avaliar o aplicativo aqui também, então isso aqui é muito simples, porque isso aqui é um componente também que eu basicamente adicionei na tela aqui e associei a um campo lá daquele diagrama que a gente fez no começo, e ele já grava na tabela no lugar certo. Tem aqui para alterar senha que já vem pronto também, toda a parte de login, senha e autenticação, o Cronep já traz para nós. Tem vários componentes, como esse slide que fica passando aqui dos banners, essas abas. Então, quando a gente vai ver aqui na parte de front-end, seja da parte mobile ou da parte web, a gente vai ter aqui vários componentes, dos quais a gente basicamente pode vir aqui e arrastar um componente onde nós queremos, e vem aqui e configura do jeito que você quer. Associa uma entidade, associa uma fonte de dados, e você consegue fazer ele funcionar de uma forma muito rápida e muito simples. Também para mostrar aqui como que é fácil, né? Então, é possível você vir aqui e fazer deploy nos serviços de cloud, e basicamente você vai fazer uma nova publicação aqui, vai escolher os parâmetros e vai mandar publicar. E essa aplicação vai estar rodando na nuvem, sendo acessível por qualquer lugar do mundo, sem muita dificuldade. Esse aplicativo, já para encerrar aqui, para a gente poder conversar e bater um papo e tal, que essa é a ideia do webinar, né, da mesa redonda, mas para encerrar, esse aplicativo aqui, no formato que ele está e tudo mais, sem ter tido nenhum tipo de conhecimento prévio sobre o Cronep, eu levei 2 semanas para desenvolver ele, 2 semanas para poder fazer esse aplicativo rodar e funcionar e tudo mais nesse tempo aí. Então, eu espero que tenha sido claro aí na explicação, e aí eu estou aberto aí para as perguntas e para bater um papo, tirar dúvida do pessoal também, se precisar. Mais uma vez, aí, agradecer, Paulo. Bastante didático sua explicação. Vocês viram, pessoal, aqui no meio da apresentação, o Thiago sugeriu que o Paulo trocasse o modo low code. Tem um modo low code e um modo avançado, então é mais um facilitador aí para quem está desenvolvendo low code no Cronep, certo? Conseguiram perceber claramente a forma de programação híbrida que o Cronep tem, acho que ficou bem claro aí. O Paulo economizou, com certeza, aí várias coisas que a gente ia tocar, talvez, em algum momento aqui. Paulo, cara, eu queria, assim, legal, assim, ter você no desenvolvimento desse produto e, assim, na primeira versão desse produto, trazer essa experiência para a gente. Mas, assim, é legal porque você é um programador Java, então você é programador high code Java. Foi o seu primeiro contato com low code. Eu queria saber de você o que você achou dessa possibilidade e qual foi a vantagem que você encontrou, além de produtividade, como você citou, com essa adaptação na plataforma. Então, eu achei bem bacana a questão de você poder permitir, né, como eu já falei, interagir de forma high code no projeto, porque como eu sou um programador que tenho muita experiência já, né, ao longo do tempo e tudo mais, eu acho que qualquer ajuste do código que eu precisasse que fosse feito, eu poderia fazer. O low code, por outro lado, ele agiliza muito o processo de desenvolvimento. Eu mesmo precisei desenvolver eu desenvolvi, na verdade, uma aplicação usando basicamente as mesmas tecnologias, né? Java no back-end, Angular, Ionic, enfim, no front-end. E o que acontece? Uma aplicação mais simples que essa, desenvolvendo na mão, vamos dizer assim, do zero, só de forma high code, eu levei em torno de 45 a 50 dias para desenvolver. Então, a possibilidade de eu ter a agilidade do high code, a agilidade do low code, mas também a flexibilidade do high code, né? Isso faz com que seja muito produtivo e a qualidade do produto final não seja comprometida. Esse que é o legal. Eu acho bem bacana por isso, né? Por ter realmente essa questão de você poder... Você não fica amarrado, o programador não se sente amarrado, aquele programador que é mais experiente. E o programador que tem menos experiência, eu entendo também que ele se sente guiado, porque aí ele vai arrastando e já vai vendo as coisas funcionando e tal. Eu acho que é bem bacana, pelo fato de ser híbrido, né?
A gente teve uma pessoa, né, o Fabiano, perguntou sobre a capacitação do Blockly, onde achar o material. A Maricela até compartilhou aqui no chat isso. Mas eu vou pegar isso e vou puxar uma pergunta, né? Tipo, você viu, o nosso lei de programação é baseado no Blockly, né? Bastante utilizado no MIT e tal. Qual foi o seu maior desafio para programar? Foi a adaptação de utilização do Blockly? Foi a parte de programação visual? Ou foi algum outro desafio quando você pegou o projeto para fazer? Foi entender, na verdade, primeiro o processo, né, de desenvolvimento dentro do Cronep, mas eu logo peguei, assim, quando eu comecei a mexer e ver alguns vídeos na própria Academy e tudo mais, eu percebi, entendi que basicamente era o processo padrão. Você define as entidades, tá, a parte de modelagem, e depois parte para as telas e faz tudo comunicar. Então, eu tive um pouquinho de percalço assim, no começo só para ter esse norte. Na verdade, o Academy me ajudou muito, a documentação do Cronep me ajudou muito, e já respondendo um pouco, né, complementando com o que a Maristela mandou ali no chat, na verdade, assim, o Academy e a documentação do próprio Cronep foi muito boa para me ajudar, sim, no Blockly, porque foi um ponto também que eu precisei, vamos dizer assim, aprender. Era uma coisa que eu nunca tinha trabalhado e tal, então eu consegui aprender, mas aprender também com uma curva de aprendizado, assim, muito inferior que se eu fosse aprender uma linguagem de programação nova, né? Bem tranquilo. O que você achou, assim, cara, você falou em alguns momentos que você teve que criar alguma função, você mesmo criou, essa facilidade de você criar alguma coisa dentro do Cronep, expandir. O que você achou do código-fonte do que a gente gera e das funções que a gente já tem dentro do Cronep? Então, quando a gente olha, né, o código-fonte que a IDE gerou, é possível perceber, assim, eu com a experiência que tenho com programação, o cuidado que há com a padronização, com a aplicação de conceitos que hoje são tão discutidos, né, como padrões, como, por exemplo, MVC, Solid e tudo mais, além também de uma preocupação no cuidado com otimizações e desempenho das aplicações que são geradas também pelo Cronep. Então, não é uma coisa assim que só fez, está funcionando e beleza. É algo que dá para ver assim de uma forma nítida e clara que quando você faz o código que o Cronep gera, ele preza por qualidade, tanto no sentido de padrão de desenvolvimento, como também no sentido de otimização de desempenho. E isso é bem legal, porque daí você tem uma aplicação que vai rodar bem, tendo poucas ou muitas pessoas, né, conectadas, utilizando aquela aplicação. Eu acho que, Thiago, dá pouco trabalho fazer isso, né, Thiago? Deixar o código-fonte assim. Tá no mundo você. Oh, desculpa, pessoal, estava no mudo. Deixa eu aproveitar, então, já que você me chamou, Alex, eu queria fazer uma pergunta para Paula. Eu vi que você falou na estante que você primeiro, que é um processo natural, você primeiro pensou na modelagem de dados e depois associou a tela. Assim, eu vi bastante esse projeto, né? Você já me mostrou, já apresentou para a gente. Agora, se você puder mostrar para o pessoal a modelagem de dados e depois uma tela daquela de restaurante, abrir ela só para o pessoal ver que uma entidade está associada a uma tela daquela, para ver como é simples, né? Como essas ligações que você acabou de falar no seu discurso aí bate certinho com o visual. Sim, claro, mostro sim. Se puder explicar também rapidamente o diagrama, como é que você pensou? Você primeiro modelou, né? Os dados para depois criar as telas, não foi isso? Foi. Então, eu fiz exatamente isso. Eu primeiro vim aqui nesse diagrama, que já tinha algumas entidades, né? Essas principais aqui que são referentes à autorização e autenticação. E aí eu pensei, bom, é um aplicativo de delivery, então a gente vai precisar ter um cadastro de restaurantes, vai precisar ter um cadastro de usuários. Aí eu já peguei o gancho aqui, usei o próprio cadastro de usuários que o Cronep traz, coloquei aqui alguns atributos a mais. E essa que é a vantagem, né? Fica bem flexível. Essa é uma entidade que o Cronep criou, mas eu consigo vir aqui por outros atributos. Por exemplo, esse atributo da avaliação aqui, ó, que é inteiro, né? Foi um campo que eu criei. Eu vim aqui e criei a avaliação do app para que eu guardasse a nota que aquele usuário logado deu para a aplicação. Então, eu posso pegar até esse cara aqui mesmo, eu vou explicar o diagrama, mas eu vou daí mostrar na tela o vínculo desse avaliação app aqui, como que a gente faz a tela chegar o dado lá no campo, na tabela, na entidade. Mas, basicamente, eu criei, então, um restaurante, o usuário já tinha, eu basicamente defini que ia ser os clientes do usuário,
a parte de pedido, que cada usuário pode fazer, a forma de pagamento também é cadastrada no sistema, cada pedido vai ter itens, então esses itens aqui basicamente é um vínculo com o item de cardápio, que são os produtos que estão cadastrados dentro de cada restaurante. Esses itens de cardápio, eles fazem parte, né, de um restaurante, e tem o carrinho propriamente dito, que é cada usuário ele tem, quando está logado na aplicação, o seu carrinho. Aí ele joga os itens lá dentro, e depois, quando fecha o pedido e tal, o carrinho é esvaziado, vai para o pedido aqui os itens, e ele pode fazer uma nova compra. Uma das coisas legais também dessa aplicação é que quando o usuário ele fecha o pedido, e eu acho que isso está, na verdade, no servidor aqui, eu acho que está no carrinho. Tem um método aqui, que é o fechar pedido, que basicamente ele faz uma varredura aqui, então, quando eu chamo o método fechar pedido, eu passo a forma de pagamento, enfim, algumas informações que vão ser passadas aqui, inclusive o usuário, isso aqui está rodando no lado do servidor, e o que eu faço? Eu basicamente varro todos os restaurantes que estão no carrinho do cliente, e para cada um dos restaurantes eu crio um pedido. Então, a vantagem, né, vamos dizer assim, desse aplicativo é que eu posso fazer um pedido de alguns itens no restaurante Food Drinks e outros itens no Bendita Comida, e quando eu colocar os itens de lojas diferentes no carrinho e fechar o carrinho, ele basicamente gera 2 pedidos para mim. Então, tem basicamente dois laços de repetição aqui, um do restaurante, e dentro do restaurante ele pega os itens e põe naquele pedido. Então, isso aqui eu fiz totalmente de forma low code, né? E basicamente isso aqui faz essa jogada aí. Mas aí, mostrando aquilo que o Thiago pediu, então, quando eu venho aqui no diagrama, por exemplo, eu tenho aqui, então, os restaurantes, né, pedido e tudo mais. Essa aqui é a modelagem que eu fiz. Eu basicamente fui adicionando as classes, criando os atributos. Para criar o atributo é muito fácil, você vem aqui adicionar, coloca aqui o nome do atributo, por exemplo, posso colocar aqui data da abertura, vamos supor, do carrinho. E aí eu posso, se eu quiser que no carrinho seja, no banco de dados tenha lá um nome diferente, eu posso definir aqui também. Como eu falei, é bem flexível. E o tipo do dado que eu quero guardar lá. Então, aqui tem vários tipos para eu escolher, né? Texto longo, lógico e tal. Posso pegar data e hora confuso, só a hora. Então, tem várias coisas. Eu posso armazenar um arquivo salvo direto no banco de dados, um arquivo armazenado num storage no cloud, uma imagem direto no banco e assim vai. Esse aqui, por exemplo, eu poderia colocar que é uma data e hora, e basicamente eu posso dizer se permite ou não nulo, e aqui ainda tem uma série de outras coisas que eu consigo definir com relação a esse atributo que eu criei, né? Colocar aqui uma série de definições mais avançadas que eu posso colocar, inclusive internacionalizar aqui. Eu posso vir aqui, né, colocar aqui data de abertura e pôr para traduzir, e eu criar uma aplicação aqui internacionalizada. Quando o navegador ou o aplicativo for inglês ou português, ele vai fazer a internacionalização de uma forma padronizada. Então, basicamente, eu criei os atributos e tal. Depois que eu faço isso, eu crio todas as entidades. Basta vir aqui em gerar camada de persistência e clicar para gerar. E aí, quando eu gero aqui, ele vai criar para mim todas as entidades lá no Java que precisa ser criada no back-end. E aí, quando eu venho, eu posso, como eu falei, eu posso vir aqui, simplesmente eu já mostrei, criar uma visão, ele vai criar uma tela própria para aquilo, mas também eu posso simplesmente criar uma fonte de dados nova aqui, que é uma consulta. Posso vir aqui criar, já existem, né, já vem consultas padrões, mas eu posso criar uma nova fonte de dados aqui fazendo uma consulta. Então, por exemplo, eu posso escolher aqui uma entidade específica que está vindo lá do diagrama, vamos supor, forma de pagamento, né? E aí eu posso editar aqui, posso vir e colocar, montar aqui de forma visual uma consulta. Eu quero as formas de pagamento e eu quero colocar algumas regras. Então, eu quero que na descrição da forma de pagamento contenha, por exemplo, alguma coisa. E aí eu posso vir aqui e ele já vai criar a consulta para mim.
e vai deixar eu posso colocar aqui, né, forma de pagamento por descrição, e aí eu posso usar essa consulta em qualquer tela que eu tiver no meu sistema. Se eu vier aqui, por exemplo, na parte mobile que nós fizemos aqui, autenticado, eu vou pegar aqui, por exemplo, a tela vou pegar aqui a tela do restaurante aqui, que lista os produtos, para explicar essa questão. Então, aqui nós temos o restaurante, e cada item de cardápio, ele pertence a um restaurante, tá aqui, ó, restaurante, isso está representado por essa relação aqui. O que acontece? Quando eu venho aqui, eu tenho fontes de dados, eu tenho uma fonte de dados que traz os dados do restaurante em si, propriamente dito. Se eu for ver aqui, essa fonte de dados aqui, ela é a fonte de dados de restaurante, então eu passo simplesmente o ID do restaurante e ele me traz todos os dados do restaurante. E aqui embaixo é uma outra fonte de dados que eu criei, que eu mostrei lá, que vai trazer os produtos do restaurante. Então, essa fonte de dados, ela espera, né, o ID do restaurante, espera um restaurante como parâmetro aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na tela e passo para essa fonte de dados aqui como parâmetro o restaurante, o ID do restaurante que eu tenho na tela, que é o restaurante que está aberto. Isso vai executar essa consulta no servidor, trazer os dados para mim, e aí tem uma forma aqui de mandar repetir, né? Então eu quero que esse elemento aqui que eu selecionei seja repetido para cada item da fonte de dados. Eu simplesmente venho aqui e coloco aqui qual fonte de dados que eu quero, que no caso é essa busca itens, que é essa fonte de dados que eu escolhi aqui. E aí aqui dentro eu coloco o nome dos campos e tal, e basicamente ele vai me fazer esse objeto inteiro aqui, esse elemento na tela, né, esse componente, e repetir. No caso aqui está pela metade da tela, então ele vai repetir 2 por linha, preenchendo a tela, basicamente fazendo essa tela aqui, né? Fazendo esse resultado dessa forma. Assim, ó, tinha 2 perguntas, né, falando sobre se você fez o projeto high code ou low code. Acho que você já respondeu mostrando isso assim, só no low code, mas só queria ratificar o seu desenvolvimento totalmente low code? Foi totalmente low code. Esse projeto específico foi totalmente low code. Certo. E quer ver complemente uma coisa, Thiago? Não, esse foi um dos pré-requisitos, né, do desafio, era não escrever nada, não codificar absolutamente nada, só utilizar todas as vantagens do desenvolvimento visual do Cronep. Eu acho que esse é o fato de ter sido realmente um desafio mesmo, porque, na verdade, se fosse para programar usando o high code, não seria desafio, né? Seria só uma tarefa. Mas o desafio foi bacana. Uma das perguntas que eu ia fazer, Paulo, era como é que você colocou esses componentes lado a lado, mas já tá, na tela já está explicado para mim. Eu, como sou desenvolvedor do Cronep, estou vendo que você usou a responsividade, botou 6 colunas, então significa que ele vai usar metade da tela, depois ele pula para a próxima, né? Para a próxima linha. Isso mesmo, aqui de uma forma bem simples, né? Eu consigo, de forma low code, escolher o componente e dizer aqui quanto na tela. Eu mudo aqui, ele muda ali o tamanho. Então, como eu coloquei 6 de largura e são, no caso, 12, né? Para cada, até 12. Então, eu coloquei 6 de largura e ele vai fazer isso de forma automática. E qualquer componente dá para mexer a responsividade aqui. É legal porque até as aplicações web que são criadas também, elas acabam ficando todas responsivas, né? Mostra a carinha da tela inicial também, hein, que eu acho que é a mais bonita de todas. Da tela do home. A tela do home. Deixa eu pegar aqui. Do home. É esse aqui. É esse aqui. Aqui também é o mesmo esquema. Aqui, no caso, eu usei responsividade e coloquei 4, então ele faz 3, né? 3 promoções por linha, que basicamente é o que está aqui no início aqui, que é essa aqui, ó, aparece 3 promoções por linha. É isso aqui. E aqui é o carrossel, que traz também do banco de dados, ele repete de acordo com o que está na consulta aqui. Enfim, tem uma série de coisas aqui bem bacanas. Um ponto aqui, o Wellington, né? Teve uma coisa aqui que a gente ouve muito nas nossas apresentações, assim, com cliente grande, médio, a gente sempre está escutando isso, que é o programador raiz, fala que o low code não é programação.
gente fala muito, né, Thiago, isso nas reuniões. Então, assim, o que você é programador raiz, o que você achou para usando o Cronep, você tinha essa visão antes do low-code, e agora, depois que você fez tudo, você faria essa aplicação hands-on, na mão, ou você faria no low-code? Olha, programando usando o low-code no Cronep, eu tenho a sensação que eu programei em par com um programador muito mais experiente que eu do lado me ajudando, sabe? Essa é a sensação que eu tenho. Porque depois, quando a gente vai olhar o código que ele gerou, e eu fiz essa dinâmica, né? Eu fiz todo o low-code, fui ver o código high-code que ele gerou, por conta da qualidade e tudo mais. E da flexibilidade, porque é possível, né, você fazer o download do projeto e abrir até uma outra ideia e tal, e dar continuidade no projeto. Então, assim, eu penso que o Cronep ele quebra esse estigma que teria, né, que o low code ele acaba interferindo talvez na qualidade e tal. Essa é a sensação que eu tive, sendo bem sincero, assim, com relação ao uso do Cronep. Maravilha. Tá, claro. Você está reclamando do meu som. Então, Thiago, eu tenho uma questão aqui, Thiago, se você puder responder. Agora ficou bom o Paulo. teu som. Estava meio Melhor? estourado mesmo. Uhum. O pessoal perguntou aqui o seguinte, ó, na documentação, Carlos, a documentação diz que a boa prática não é criar entidades no diagrama app. Temos como criar outra diagrama e ainda assim relacionar no Cronep? Sim, uhum. Na verdade, você consegue, né? Consegue criar, trabalhar não só com diagramas, mas com namespaces, enfim, você pode trabalhar aqui de uma forma mais elaborada, vamos dizer assim, você não fica limitado e travado nisso, né? Um outro questionamento, então, aqui, para a gente Nessa preocupar questão também aí. com o horário também do webinar, as imagens, elas foram armazenadas no banco de dados, ela foi feita externa? Acredito que possa ser de duas formas, né? Mas... Uhum. Existe a possibilidade de você, quando você vai, por exemplo, eu vou pegar aqui o produto, né, item cardápio, que tem uma foto ali. Então, o Cronep, ele permite que você faça o armazenamento de imagem no banco, que isso de fato vai armazenar ali em base 64, lá dentro do banco de dados, que foi a forma como eu desenvolvi aqui para facilitar mesmo a implantação desse sistema. Enfim, alguém que queira baixar o sistema e fazer rodar, ele vai funcionar e já vai rodar com todas essas informações aí que eu mostrei ali de exemplo. Mas, basicamente, se eu quiser que isso aqui seja salvo um arquivo no cloud, por exemplo, a única coisa que eu precisaria fazer era vir aqui, mudar aqui, configurar, evidentemente, no projeto, né, o acesso ao cloud e tal. Então, ele ia começar a gravar num storage externo, imagem, né, imagem no cloud aqui. E da mesma coisa, arquivos também. Eu posso ter no Apesar de não banco, ser apesar, né, Paulo, de não ser uma boa prática armazenar imagem em banco, mas foi algo que sim. eu pedi a Paulo para que fizesse assim, para justamente facilitar, porque a gente vai distribuir esse exemplo para os nossos clientes. Então, o cliente ele vai baixar o produto e botar para rodar e vai ver exatamente isso aí como o Paulo está mostrando. Ele já vai popular o banco com todas as imagens. Então, a forma mais simples que a gente achou de popular o banco foi colocando em binário dentro do banco, com base 64, como o Paulo falou. Mas, assim, se a pessoa for fazer uma melhoria nesse sistema para poder fazer algo próprio, a gente recomenda que troque isso aí para a imagem cloud, lógico, para poder ficar mais otimizado. Mas basicamente respondendo a pergunta, né? Foi feito usando imagem no banco, mas com essa consciência de que foi feito de uma forma demonstrativa mesmo. A gente entende que é melhor, mas aí o Cronep dá essas duas opções, né? Acho que aqui para o Thiago, quais são os bancos suportados, Thiago? Eu sei, mas eu vou deixar você falar aí. São os bancos suportados, qualquer banco com interface JDBC. No Cronep tem alguns já pré-cadastrados, que é o MySQL, SQL Server, Postgres, H2, Firebird, que mais? Tem alguns, eu acho que é Informix, deixa eu lembrar mais, Oracle, enfim, qualquer um que tenha JDBC é suportado pelo Cronep, ou seja, não tem. Outra coisa, Kairi está perguntando, qual componente que você usou para mostrar as promoções? Deve estar falando desse componente aqui ou das promoções aqui embaixo.
Deve ser aqui, né? Promoções deve ser esse cara. Isso. A Na promoção foi aquela verdade, repetição que você fez. eu peguei um item com miniatura aqui, que é um componente item com miniatura. E aí eu basicamente usei para repetir, usei a propriedade dele aqui do repetir, né? Que é essa propriedade aqui aqui, para repetir. Mas o componente em si é item com miniatura. Paulo, uma dúvida. No seu canal, você já, se não me engano, o vídeo que você fez apresentando esse projeto, você mostra ele bem no detalhe, né, cara? Componente por componente. Eu não, eu acho que eu mostro ele, não mostro detalhadamente. Eu, na verdade, quero fazer um vídeo assim, com alguns mais passo a passo, vamos dizer assim, mostrando o próprio Cronep e tal, criando uma tela dessas aqui, recriando ela. Eu pretendo fazer um vídeo em breve e lançar no canal. Aí eu vou avisar. Legal, que o Carlos perguntou isso aqui, mas acho que vai ficar extenso para você mostrar tudo. São os componentes que você usou, cliente, servidor. Acho que você pode. Já tem demanda para você aqui já de conteúdo, cara. Então. A gente já pode criar alguma coisa nesse sentido. O vídeo que tem lá eu falo mais de experiência, mostro as telas e tal, mas eu não mostro, não coloco a mão na massa no vídeo. Eu posso fazer isso num próximo vídeo, sim. Já tem uma demanda aí, já gente pedindo aqui para você fazer conteúdo. Acho que assim, de forma geral, eu vou responder aqui a última pergunta do Doni, se eu não me engano, mas eu vou deixar para o final, que é fora do contexto do webinar. Eu queria agradecer o Paulo, mas eu queria antes falar para o Thiago. Thiago, o Cronep evolui o tempo todo, né? Então, assim, toda hora está surgindo coisa nova no Cronep. O que o Paulo fez, a gente sabe que tem uma versão no forno aí já saindo. Então, o que o Paulo fez, que essa versão vai dar mais mobilidade, vai dar mais produtividade, e que talvez ele fizesse de forma diferente ou trouxesse mais produtividade para ele? Alex, você me pega, viu? Você quer que eu adiante as novidades? Eu não vou fazer isso, não. Vamos deixar isso para um próximo webinar de lançamento da nova versão, que é a nova versão do Cronep está no forno aí, cerca de 44 grandes mudanças no Cronep, que vem bastante coisa aí, que Paulo é capaz de fazer um pouquinho mais rápido que essas 2 semanas. Principalmente, a gente começou a dar muita ênfase ao drag and drop, né, do arrastar de elementos da tela. Eu arrasto um elemento, por exemplo, eu arrasto um item de árvore, jogo na tela, ele vira um botão, vira uma grade, vira um componente. Eu arrasto por exemplo, provavelmente para criar um menu, Paulo teve que criando um por um. Agora não, com a versão nova você arrasta um arquivo para cima do menu, ele já vira um item de menu. Coisas desse tipo que vai auxiliar. Um CRUD daquele que Paulo teve que clicar botão direito, botar para frente, para frente, para frente. Não, você simplesmente arrasta a entidade para cima do editor, ele já vira um CRUD. Então tem várias coisas que vão facilitar a vida, mas não queria adiantar não, Alex. Se você fica pedindo, mas não vou adiantar não. Não, mas já deu um spoiler aí interessante. Hugo, você falou que chegou atrasado aí, cara, mas fique tranquilo que a gente vai disponibilizar a gravação do webinar para você. Então, assim, em linhas gerais, assim, cara, eu queria... vou responder a última pergunta aqui do Edoni, que sinalizou. Ele falou o seguinte, assunto fora de webinar. Aí deu uma sugestão para a gente disponibilizar os projetos como esse projeto e outros projetos que a gente tem como exemplos. A gente já tem isso já mapeado, é bom você dar esse feedback, porque a gente já tem isso mapeado com outros clientes sinalizando. E esse ano aí vocês vão ver, e esse trimestre já, vocês já vão ver alguns exemplos publicados lá para vocês poderem utilizar. E eu acredito sim que fica até mais fácil quando vocês verem esse exemplo disponibilizado no GitHub e dentro do Cronep diretamente. Então, fazendo um spoilerzinho também, esse projeto vai vir nativo. Na hora que a pessoa abrir o Cronep 2.0, ele já vai vir na lista de projetos dele. Então já... outro spoiler, o Thiago não queria falar, está falando demais já. Vou até cortar o microfone dele. Assim, então no geral, galera, é isso. Queria agradecer assim, o Paulo, a disponibilidade dele. Conte conosco, Paulo, aí outras oportunidades. Faça outros exemplos aí, para a gente fazer outro webinar contigo de novo. Vai ser um prazer. Eu queria lembrar todo mundo, assim, agradecer a participação de todo mundo. A gente teve um pico aí de quase 40 pessoas presentes. A gente vai mandar, o marketing daqui a pouco vai estar mandando para vocês a pesquisa de satisfação. É muito importante que vocês preencham a opinião de vocês, porque a gente vai evoluindo, tanto de produto, a gente quer abraçar a qualidade em tudo, então é interessante. Paulo, copia o seu canal aqui, manual, tem que ler, para não falar besteira, manual da programação. Manda o link do canal aqui para a galera. Até nas nossas redes do Cronep já foi divulgado esse canal do Paulo, mas fiquem aí para seguir o canal dele.
Então, assim, a pesquisa de satisfação, conto com a compreensão de vocês, a ajuda de vocês. Se você perdeu alguma coisa, como o Hugo chegou no finalzinho, não se preocupe, daqui a pouco vocês vão receber uma gravação do webinar e também vai estar em nossas redes. E chamar todo mundo aqui, convidar, a gente vai ter um webinar em fevereiro, a gente está com a agenda já, uma programação bem legal de webinars esse ano, vai ser o Cronep no Hackathon Sampa. Então, a gente vai ter esse webinar com esse tema e vamos ter outros temas aí durante o ano. Espero contar com vocês novamente aqui, certo? Um abraço a todos aí, boa noite e obrigado por disponibilizar esse tempo conosco. Valeu? Um abraço, pessoal. Um abraço a todos, obrigado, Paulo, obrigado, Alex. Valeu, obrigado pelo tempo e pela oportunidade. Até mais. Um abraço.